que aprisiona a mente? No yoga, nós temos essa teoria dos kleshas, que são os 5 principais sofrimentos da vida humana, ou as causas das aflições da vida humana. A teoria dos kleshas, ou das 5 aflições humanas, nos aponta caminhos desse universo irreal em que perdemos a consciência nos candidatando ao sofrimento. O primeiro é avidya, a ignorância ou a falta de consciência da verdadeira natureza. Então não é aquela ignorância comum da vida cotidiana que a gente fala, que pessoa ignorante, ou então que a gente se acha, nossa, como eu sou ignorante em tal assunto. Não é essa ignorância relacionada ao saber mundano, essa está mais atrelada à asmita, que é o próximo que eu vou falar. Em avidya é uma ignorância primordial de não sabermos quem somos. Sabe essa dúvida de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou? Essa ignorância da gente não saber a fundo como se dá os processos da nossa alma, do nosso espírito. Isso gera em nós um sofrimento, né? Seria o primeiro deles. Essa poderia dizer que seria muito traduzido também como aquele vazio interno. Sabe quando você se sente meio com a falta de si mesma? É a avidya, a ignorância primordial de não sabermos quem somos. Asmita ou asmita, né? A identificação com o eu, que a gente poderia dizer também o ego, que é, né, essa egoidade que envolve o ser humano, e a gente vai ficando querendo cada vez, né, ser melhor, mostrar e ter toda uma sabedoria, inclusive, como eu falei antes. Se a gente tá numa roda e alguém começa a conversar sobre um assunto e nós somos ignorantes dentro daquele assunto, pode ser que um ego em desequilíbrio comece a achar ruim ali aquela situação, e às vezes na nossa cabeça a gente cria até historinhas, né? Mas essa pessoa só sabe disso porque ela teve patrocínio, porque o pai pagou, não sei o quê. E eu, e a minha vida foi muito mais difícil, não sei. Então a gente pira dentro da nossa própria cabeça com o nosso próprio ego, né? E isso também nos gera sofrimento, é a segunda causa do sofrimento. Então toda vez que a gente perceber que a gente está se envolvendo demais nessas histórias, querendo nos justificar para ser melhor ou pior do que o outro, observe, é o ego. E depois nós temos a dupla, raga e dvesha, que elas vêm juntas, porque elas estão muito atreladas uma à outra. Mas eu vou falar de uma separada primeiro. Raga, que é a atração, o apego, né? Aquela sensação de paixão e de envolvimento, de atração mesmo. Acho que a palavra muito certa é a atração. E a gente faz isso com muitas coisas, né? Com muitas pessoas, com muitas ideias, com nós mesmas, com o corpo. E esse apego, né? Esse processo, enfim, de não conseguir ver o corpo envelhecer, também é algo que nos gera sofrimento. Se a gente é apegado demais às coisas da matéria que nós sabemos que são impermanentes, né, que em algum momento vão terminar. E ao contrário do dvesha, que é a repulsão ou a aversão. Sabe essa mania que o ser humano tem de essa pessoa eu não gosto, ou essa comida eu sou aversa. Esses limites muito duros, assim, esse eu não quero perto de mim. A gente vê isso acontecendo em nós, isso também gera um tipo de sofrimento. E é muito comum também nós vermos raga e dvesha juntos numa identidade que está ali muito identificada com o eu, com a matéria, com o eu inferior. Aquelas pessoas que falam assim, eu amo tal pessoa, eu odeio tal pessoa. Eu amo esse tipo de comida ou passeio, eu odeio esse tipo de passeio, sabe? De uma forma muito rígida. Lembrem, a neutralidade, o caminho do meio é sempre mais interessante para a investigação da consciência. E a gente vê muito isso também, lembra que no capítulo passado ele fala que isso tudo que a gente está falando não acontece só a nível individual do ser humano, mas também a nível social, né, das culturas que se formam através das sociedades. E a gente vê isso também na nossa cultura. Por exemplo, é muito comum nos times de futebol e na política. Eu amo esse time, eu odeio esse time. Eu amo esse político, eu odeio esse político. Né? Então você vê a mente humana se manifestando em raga e dvesha numa das coisas que mais traz sofrimento, né? Também não só a nível individual, mas a nível coletivo. E por último, a abhinivesha, o forte desejo de vida ou o medo da morte.
esse todo mundo tem, né? Esse sofrimento todo mundo passa durante a vida inteira, praticamente, até inconscientemente nós temos um certo medo de morrer. Isso está relacionado desde o aspecto biológico, né, de uma herança genética que nos traz o instinto da sobrevivência, né, como vivíamos muito nos nossos antepassados ali, que estavam começando a desenvolver o que seríamos hoje os Homo sapiens sapiens, eles tinham que sobreviver, então aquele instinto de sobrevivência era muito forte. Isso se traduz hoje, né, como o abnivesha, esse medo da morte, esse medo de ser deixado para trás. E mesmo quem fala que não tem medo da morte, na hora que a morte chegar, a gente vai sentir medo, né? Porque é o medo do desconhecido. E agora, olha que interessante para finalizar. Percebam que a abnivesha, o medo da morte ou o forte desejo pela vida, ele está vinculado a todos os outros 4 kleshas. A vidya, a ignorância, também um certo medo da morte, porque se eu não sei o que vem depois da morte, tem essa ignorância sobre isso, aí eu sinto abnivesha também. Então, sentimentos que vêm juntos. Asmita, a identificação com o eu, também é uma identificação tão forte, você quer tanto afirmar esse seu eu que você está aqui, esse corpo temporariamente, você também fica super mais averso à morte, né? Quanto mais egóico o ser, geralmente, né? Mais dificuldade ele vai ter em se findar. E raga e doesha também, de uma certa maneira, né? A atração, esse forte apego pela vida, ou pelas coisas, ou pelo corpo, vai ter mais dificuldade de deixar o corpo ir. E a repulsão também. Tem gente que tem doesha de abnivesha, né? Tem gente que tem aversão à morte, que não consegue falar sobre morte, se sente mal. E aí chegamos de novo em abnivesha. Então, os 5 kleshas, eles se misturam, são emoções que podem ser sentidas muito juntas e elas devem ser estudadas para que a gente observe também os pontos negativos da consciência humana, já que a gente está pretendendo, querendo, né, libertá-la. Então é importante a gente estudar o que aprisiona a mente humana, o que aprisiona a consciência humana. Vamos estudar sobre isso para a gente poder se libertar, né, pouco a pouco.